antes da gente começar a discutir, eu acho importante a gente falar um pouquinho, e é por isso que vocês devem ter falado assim, por que a professora começou a falar sobre isso? Sobre a questão do direito, a história do direito, a história das leis, e como que é um pouquinho a história desses elementos, desses conceitos, né? Para que a gente possa, então, aprofundar na proposta dessa disciplina. Bora lá? Então, a história. A parte que eu amo, vocês sabem que a minha formação é historiadora. Eu sou historiadora e sou mestre em educação. E assim, a história, assim como o direito, ela concentra-se na atividade do homem. Porque nós somos sujeitos históricos, né? Nós realizamos os fatos, nós construímos os fatos, nós tomamos o destino pelas nossas mãos, nós temos a memória, nós construímos os fatos que fazem parte das fontes históricas. Então, assim, a história, ela é um estudo da realização do homem e da mulher por meio de uma sucessão de fatos. Num contexto, numa linha de tempo que a gente coloca, que esse tempo ele pode ser tido de várias formas, como nós já estudamos, né, discutir com vocês. Nós não temos a pretensão, a história não tem a pretensão de ter uma linearidade dos fatos, onde você caminha da história da época das cavernas para a civilização, né? Ela não tem a intenção de colocar esses fatos nessa linha do tempo para que a gente acredite que nós seremos no futuro um grupo de pessoas melhores do que nós fomos no passado, porque a história, por ela compreender os fatos do homem e da mulher no contexto da sociedade, ela já percebeu que em diferentes tempos nós realizamos fatos e ações, né, que são positivas e que são negativas. E dentro desta construção, a gente conta sempre com a organização dos grupos, com a organização de pessoas que se alinham, que se aproximam por suas identidades. Essas identidades e esta aproximação, ela gera uma organização dessas pessoas. Essas pessoas, elas vão formar as suas comunidades. Essas comunidades, elas começam a deter o poder de observar as coisas e de transformar essas coisas, principalmente a natureza. E a transformação dessas coisas, a gente trabalha que é a questão da sabedoria, do raciocínio, né, da inteligência humana, que ela vai conseguir adaptar, aprimorar as técnicas, as tecnologias, para que ela possa colocar a natureza a seu favor. Então, o homem e a mulher, ao longo do tempo, eles vão se apropriando destes conhecimentos por meio da observação, e por meio da observação eles começam a construir ferramentas para facilitar o seu cotidiano, as suas formas de vida, os seus relacionamentos, mas também, ao longo dessa mesma organização, né, eles também começam a perceber que esse tempo ele se repete, que é um tempo cíclico, né? Que tem o tempo da colheita e da própria observação da natureza. Que tem o tempo também, que é aquele tempo que parece que volta tudo a estaca zero, que nós chegamos ao fim do poço e depois a gente começa a caminhar novamente. Então, a gente entende que a linha do tempo, apesar da gente estar sempre caminhando para frente, não necessariamente são coisas melhores que nós vamos vivenciar, infelizmente. Muitas vezes, né, a gente vai experimentar coisas que vai fazer e que farão as pessoas sofrerem, que farão as pessoas sentirem tristezas, medos, angústias, felizes, né? E isso faz parte da história. E estes homens e essas mulheres, eles também estabelecem leis.
Por quê? Porque é preciso ter alguns acordos, alguns combinados para que a gente possa conviver em sociedade, em comunidade. E é assim que a gente começa a analisar que desde os primórdios, estes grupos de homens e mulheres, eles organizam os seus grupos, as suas associações e formulam ali algumas regras de convivência. Então, o que dizer, né? E aí a Hebe Castro, ela vai falar sobre a questão do direito, né? A história, se ela nasce da relação estabelecida entre o homem, a mulher e o seu meio, ela é formada por fatos, e esses fatos, esses acontecimentos que interessam aos homens e às mulheres, quando a gente vai falar sobre o direito, ele vai nascer sobre esta relação que estes homens e essas mulheres estabelecem para que eles possam conviver nessa sociedade. E se a gente pega a origem da palavra direito, a gente pega dis, que vem do latim, né, que é muito, e recto, que é reto, justo, certo. Então, o direito tende a estar relacionado àquilo que é justo, ao conceito de justiça, ao que é certo, ao que é possível de ser considerado muito justo, certo? E como é que esse direito ele é construído, né? Se a origem ela é da palavra latina e se ele se relaciona ao que é justo, ao que é certo, é muito importante a gente entender a ideia que se tem de justiça, né? E o princípio da justiça é de fazer com que a maior parte das pessoas elas possam se sentir contempladas a partir do momento que se estabelece um conflito e que possa ser estabelecido uma normalidade, porque os conflitos eles sempre vão existir. Não tem possibilidade de nós não termos conflitos, eles vão existir. Mas qual é a ideia do princípio da justiça e do princípio da equidade, da ideia de equidade? É que possa estabelecer um princípio para resolver esse conflito e que as coisas possam caminhar, porque senão você fica conflito e não sai do lugar. Então a ideia é que seja resolvido e que a gente possa caminhar. Sobre a ideia dessa organização dos princípios que vão reger o direito e a própria organização da lei, os teóricos também, eles estudam como que essa organização da sociedade, ela vai se estabelecer, porque se é um acordo que se faz entre as pessoas que vivem em comunidade, é importante nós estabelecermos que elas, a princípio, elas tinham o fator da oralidade. E essa oralidade que ela colocou, né, que ela se estabeleceu, ela também era contaminada, ou era organizada, caracterizada por outros princípios também, que era regida por questões de crenças, os valores daquela sociedade, né? Então, quando os autores, aí eu estou trabalhando com a Hebe Castro, mas quando os autores eles vão trabalhar como que a lei ela é organizada dentro da estrutura do direito, eles trabalham com 3 concepções, 3 possibilidades de entendermos aí a questão das leis, certo? Então, a princípio, as leis. Primeiro ponto, ela é tida como o controle do poder por parte do povo. Por qual razão? Que quando esta lei, essa organização, ela sai da oralidade e passa para a esfera escrita, a ideia é que ninguém mais vai poder fingir que não sabe aquilo que está escrito. Porque aquilo que está escrito é aquilo que eu leio, é aquilo que você lê e é aquilo que nós podemos entender a respeito disso. Então, nesse primeiro processo de compreensão sobre como se deu as escrituras das leis, desde a antiguidade até os nossos tempos, alguns pesquisadores entendem que a escrita ela possibilitou um controle do poder por parte do povo. Não apenas as camadas superiores, né, teriam poder de saber o que é certo, o que é justo. Não, o povo também teria, porque ele teria acesso à escrita. Entendido isso, alguns pesquisadores começaram a pesquisar um pouquinho mais e começaram a entender que não, que na verdade
Quando você tem a escrita das leis para reger uma determinada sociedade, você tem aí o maior controle sobre o povo. Porque aí o Estado, ele vai poder controlar a população por meio da legislação. Então, na verdade, não é um controle do poder por parte do povo. É o controle sobre o povo que esse Estado vai poder adquirir, vai poder realizar. Porque ele estabelece as leis, ele regulamenta e ele coloca a lei para que o povo possa se submeter a ela. Então, na verdade, nada de poder do povo, é poder sobre o povo. Mas ainda assim, há alguns teóricos que continuam pesquisando essa relação de poder da escrita, do direito, da lei, do que é justiça. Eles vão ter uma terceira visão, que é a tecnologia para organizar as questões do Estado. A escrita como uma tecnologia, assim como outras tecnologias, técnicas e tecnologias que foram inventadas pelo homem, mas ela está estritamente ligada a como que o Estado ele vai organizar a sua estrutura para dar conta da gama de possibilidades de trabalhos, de atividades que ele vai ter que executar. Então, o que vai ser escrito então? Como que a escrita ela vai ter vista como um poder legal? É mais uma ferramenta que o Estado vai utilizar para trabalhar com as questões que fazem parte da sua natureza. Faz parte da natureza do Estado ter que trabalhar com a questão da segurança. Faz parte da natureza do Estado ter que trabalhar com as questões dos impostos. Faz parte da natureza do Estado ter que trabalhar com as questões que faz parte da esfera da vida privada e da vida pública. Então, ele vai utilizar a escrita como uma tecnologia para organizar o seu trabalho, a sua condição. Entende? Então, são posições diferentes que vão entender como que as leis elas vão ser operacionalizadas nessa esfera que nós vamos trabalhar. É importante dialogar sobre isso por qual razão? Porque nós estaremos aqui compreendendo como que, nesta disciplina, a lei, o direito, ele vai estar sendo pensado, porque quando a gente trabalha com a teoria geral do Estado e quando a gente trabalha sobre o conceito de ciência política, não tem como a gente deixar de conceber que ao longo do processo histórico, a escrita e a organização dessa escrita por meio de uma legislação, ela tem um papel fundamental na concepção teórica do Estado. Então, neste primeiro momento, o que é importante vocês perceberem? Que o Estado, ele vai se organizar, né? O Estado, eu não concebo o Estado sem pensar que esse Estado, ele precisa de um povo, que esse Estado, ele vai trabalhar com a questão de um território, que esse Estado também, ele vai trabalhar com a ideia de nação. E quando eu falo de Estado, eu vou trabalhar com a concepção de Estado-nação, que aí vai ser bem mais afunilado essa relação. Então, no próximo vídeo, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o conceito de Estado, ficando claro essa concepção histórica do direito, da história e da lei e da ideia de justiça e da própria lei, como esses três elementos que foram ditos até agora. Até daqui a pouco.